Boa noite a todos os companheiros da Causa Operária TV, os companheiros aqui do programa Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Estamos começando mais uma edição do nosso programa. Dessa vez, um programa especial sobre as mentiras da imprensa imperialista contra Cuba. Já queria convidar todo mundo que está assistindo a compartilhar esse programa em todas as suas redes sociais, porque é muito importante difundir a verdade sobre Cuba e desmentir o que a imprensa imperialista está fazendo, porque eles estão tentando preparar um golpe, uma intervenção imperialista, inclusive, contra o Estado operário cubano. Compartilhe no Twitter, no WhatsApp, nos grupos, nas listas de transmissão, nas mensagens privadas para os seus amigos, no Facebook, também em grupos, páginas, né? No Instagram, no Telegram, por e-mail também. Todas as redes sociais que você tiver, compartilhe aqui o nosso programa que a gente vai denunciar, né? Todas as mentiras contra Cuba que estão sendo espalhadas nessa semana. Além disso, comente aqui no nosso chat, já temos companheiros comentando, como é o caso da Silvia Mirro. Ela parabeniza aqui a COTV pela cobertura sobre Cuba. A Cecília Maria também está aqui com a gente, que inclusive envia um super sticker. E o Ed Rodrigues também dá boa noite para a gente. Aproveitando aqui a contribuição da Cecília Maria, eu quero convidar todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV. Por apenas R$ 7,99 por mês. É imprescindível que todos os companheiros que assistem, que gostam, que acompanham a Causa Operária TV se tornem membros do nosso canal, porque é uma contribuição financeira fixa, né? Que a gente precisa muito para a gente continuar aqui na batalha, né, informativa, na batalha das ideias, na batalha de contra-propaganda, para mostrar para a população o que realmente acontece no país, né, e denunciar todas as propagandas mentirosas de fake news da imprensa capitalista. Nós sempre a serviço dos trabalhadores, não recebemos dinheiro de capitalista, não recebemos dinheiro de governo, né? A gente só é financiado pelos trabalhadores. Queria convidar também todo mundo aí a se inscrever no nosso canal, o canal da Causa Operária TV. Também pode se inscrever no canal do Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Você pode ir no YouTube, ali na busca do YouTube, e filtrar, né, por canais para se inscrever no nosso canal. Bom, eu estou aqui com o Paulo Amaro Ferreira, como sempre, nosso analista aqui também a respeito da imprensa, e hoje com uma convidada especial, a companheira Natália Araújo, que é jornalista e também vai estar aqui para a gente analisar um pouco dessa cobertura da imprensa imperialista contra Cuba. Bom, vamos começar exibindo um vídeo da TV cubana. Vamos começar pelo primeiro vídeo, que trata, né, um pouco já sobre essas manipulações da imprensa internacional a respeito do que está acontecendo em Cuba. Em Cuba, só contextualizando rapidamente, no último final de semana, né, houve protestos contra o governo, que inclusive assumiram, né, um caráter violento, e logo em seguida, ao mesmo tempo, né, houve uma disseminação de propaganda nas redes sociais e por parte da imprensa internacional falando que era um levante popular em Cuba, né? Logo em seguida, o povo cubano saiu às ruas contra essa tentativa de golpe e a situação já está mais ou menos normalizada. Mas a campanha da imprensa continua a todo vapor e é isso que a gente vai ver agora nessa reportagem do canal Cuba Información TV. Vamos ver. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más mentiroso. El bloqueo económico y cierre migratorio de Estados Unidos junto a la pandemia y la ausencia de turismo han llevado al pueblo de Cuba a la penuria y el desabastecimiento. Y una gigantesca operación de redes sociales organizada desde Estados Unidos ha conseguido llevar a un sector de la población cubana a la protesta contra su gobierno,
En algunos casos de manera muy violenta. Es la misma guerra híbrida aplicada antes en lugares como Venezuela o Bolivia. El efecto cuantitativo del bombardeo mediante potentes sistemas de Big Data, robots y cibertropas ha ido acompañado de numerosos mensajes fake, en los que las fotografías son el elemento clave del engaño y la manipulación. La imagen de un niño muerto supuestamente por la policía cubana que corresponde a una víctima de pandillas de Venezuela. Grandes manifestaciones contra el gobierno cubano que realmente son de Egipto, Argentina o España. El ejército cubano recién desplegado, cuyo desfile fue hace 4 años. Imágenes de personas cubanas sin techo que realmente viven en Estados Unidos. O directamente mentiras como la supuesta huida de Raúl Castro o la muerte de 12 personas en un hospital. Pero al margen de este mundo informal de las redes, ¿qué vemos en los medios de comunicación serios, objetivos e independientes? Una sistemática suplantación de identidad en sus fotografías con un denominador común. Población favorable a la revolución, mayoría social en el país, aparece como contraria a ella. The New York Times asignaba a la protesta una imagen en la que se ve a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los comités de defensa de la revolución. En CNN, el titular «Libertad, la canción de Emilio Estefan dedicada a Cuba» era ilustrado por una foto de trabajadoras y trabajadores de La Habana apoyando al gobierno. Este mismo medio, en otra noticia, decía que en San Antonio de los Baños cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial, pero quienes aparecen portan imágenes del líder sindical revolucionario Lázaro Peña. Esta misma era publicada en su sitio web por Televisión Española. Bajo el pie de foto, miles de personas toman las calles en Cuba en unas protestas históricas contra el régimen. El canal público, en otra noticia, bajo otra foto de pueblo revolucionario, hablaba de una inédita ola de protestas contra el régimen. De la misma forma que BBC, que para ilustrar protestas masivas en Cuba, publicaba la foto de militantes de los comités de defensa de la revolución. El expresivo titular de portada del diario mexicano Por Esto era un mensaje contra el gobierno cubano. Indignante. Indignante es su manipulación periodística porque la foto que aparece es de afines a la revolución, en la estatua de Máximo Gómez de La Habana, con bandera del 26 de julio incluida. Y no fue el único medio que publicó esta foto acompañando el mismo mensaje. También lo hicieron los diarios españoles El Mundo y El País. Mientras, estos mismos medios nos presentan como pacíficos angelitos a verdaderos terroristas urbanos y como represión a operativos policiales que le llegan a la altura de la chancleta a los de Colombia, Chile, Francia o España. Mientras censuran las movilizaciones de miles de personas, estas sí, miles, en defensa de la revolución y contra el bloqueo de Estados Unidos que recorren toda la isla. Por eso, no les crean ya ni media palabra. É a Cuba Informação TV, que é um canal no YouTube formado por uma associação de solidariedade a Cuba, e tem como um dos principais objetivos lutar contra as fake news aí, contra a ilha. Queria agradecer aqui os mais companheiros que apareceram: Lina Noronha, Poliana Oyarzum, Adriano Teixeira, Adalberto Pereira, Luiz Bergotza, Amanda Lima e TV Poesia. Valeu pelos comentários aí, se puderem compartilhar o programa. Bom, algumas coisas aqui, né? A gente tem na Causa Operária TV, né, o programa o Conexão América Latina, e uma das colunistas é a Márcia Chueri, que é correspondente em Cuba. Ela é correspondente também do canal Internacionalismo, que é o canal de notícias internacionais da CEL TV, e do blog Internacionalismo dentro do DCO. A gente vai publicar amanhã um artigo que ela enviou para a gente, lá de Havana, e eu vou aqui
citar alguns trechos deste artigo que interessam a gente aqui a respeito dessa manipulação da imprensa. E já para abrir um pouco para o debate com nossos companheiros aqui. A Márcia Chueri, ela enviou falando o seguinte, que essa campanha, né, ela começou ainda quando foi votada na Assembleia Geral da ONU o projeto de resolução sobre o fim do bloqueio contra Cuba, que acontece desde 1992, né, essa votação. E em 23 de junho, né, foi essa votação. Uma semana antes, né, uma empresa chamada Proactive Miami Inc., ela foi certificada para receber dinheiro do Departamento de Estado da Flórida, onde essa empresa está sediada. Nesse mesmo dia, essa empresa lançou nas redes sociais a hashtag SOS Cuba, que é justamente a que a gente está vendo agora, né, por parte do imperialismo. E simultaneamente chamaram um protesto contra o governo cubano na frente da sede da ONU em Nova York, no dia dessa votação. No dia 5 de julho, voltaram a atacar Cuba, pedindo intervenção humanitária. Então a gente já vê que começou, né, nos Estados Unidos, através de uma empresa que começou a utilizar essa hashtag e forjou ali uma manifestação em Nova York, aproveitando-se da votação na ONU contra o bloqueio a Cuba. Aí no dia 9 de julho, voltou-se a difundir essa hashtag SOS Cuba, utilizando tecnologia de última geração para que viralizasse nas redes sociais. Teve uma única conta no Twitter, que postou mais de 1.000 tweets ao ritmo de 5 postagens por segundo. E a Márcia Chueri, ela lembra que isso daí só pode ser feito com a intervenção de trolls e robôs, porque o Twitter ele proíbe, né, que haja uma frequência tão grande de tweets por minuto ou por segundo. Isso daí foi denunciado nas redes sociais, né, para o próprio Twitter, só que o Twitter ignorou essas denúncias e ignorou as próprias regras, tá? Ao invés de bloquear essa conta de robôs, né? Aí a gente já viu da onde surgiu. Eles alteraram os mecanismos de geolocalização para simular que essa campanha promovida por empresa na Flórida, para simular que ela tinha começado em Cuba, né, o que é mentira. E, lógico, já foi provado aí que os usuários dessas contas também moram na Flórida e em outros países como na Espanha, e alguns, né, são influencers aí que se dizem cubanos, alguns são cubanos que saíram de Cuba, né, muitos são comprados mesmo pelos Estados Unidos, outros nem são cubanos, né, e aí, finalmente, no dia 11 de julho, no final de semana passado, ocorreram em Cuba várias manifestações em diversas localidades simultaneamente, né, o que mostra que isso daí não foi espontâneo, né, e além disso, ao mesmo tempo que ocorriam essas manifestações, ocorria essa campanha mais forte nas redes sociais. A imprensa internacional disse que foram protestos pacíficos, mas não foram pacíficos e também não foram reprimidos com violência policial, como informa a nossa correspondente em Havana. Ela fala o seguinte: vários eventos foram, na verdade, simplesmente quebra-quebras, saque de algumas lojas e agressão a policiais, e foram enfrentados por tropas de infantaria, apenas com meios de proteção pessoal. Não foram usadas tropas anti-motim, nem bombas de efeito moral, sprays de pimenta, balas de borracha, jatos de água, nada. Apenas a força estritamente necessária para impedir maiores danos às pessoas e ao patrimônio, segundo a nossa correspondente. Ela também disse que está provado que esses líderes desses distúrbios são financiados por pessoas e organizações dos Estados Unidos, que devem estar bem frustradas porque não conseguiram o resultado que sonhavam. Não houve explosão social e o vexame foi tão grande que tentaram usar fotos das manifestações pró-governo como se fossem deles. Usaram também imagens dos argentinos festejando a vitória no futebol
e outras de uma manifestação no Egito, como vocês viram aí nessa reportagem, para convencer a opinião pública mundial e a de Cuba também de que houve grandes multidões nas ruas. A Márcia Chueri, nesse artigo que vai ser publicado amanhã no blog Internacionalismo dentro do DCO, completa dizendo que uma dica para saber separar os fatos das fake news é que qualquer ação de apoio a Cuba pede, em primeiro lugar, o fim do bloqueio. Bom, queria já então que os nossos comentaristas aí, a Natália, seja muito bem-vinda, Natália, e o Paulo também, começassem comentando, né, a respeito dessas fake news que também estão sendo divulgadas muito pela imprensa brasileira contra Cuba. Começando pela Natália, que é estreante aqui no nosso programa, seja muito bem-vinda, companheira. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Então, o que eu tenho a comentar a respeito da matéria que vocês veicularam, assim, tão cômico, né, que eles não têm uma foto que seja realmente de algum protesto, porque nada aconteceu, ou muito pouco aconteceu, e as fotos que eles acabam veiculando são fotos, na verdade, de revolucionários, né, que é a população revolucionária, o povo de Cuba, que vive o regime e sabe que o grande problema deles não é o governo, é o embargo. Então, chega a ser engraçado, né? Uma crítica, mas eles não conseguem imagens que legitimem, né, o que eles estão escrevendo ali. Essa empresa burguesa que, além de roubar imagens dos revolucionários, eles tentam fazer com que todos sejam idiotas, pareçam idiotas e não saibam do que se trata. Idiota como a gente tem um idiota aqui no chat, que é um bolsonarista, Jonathan Soares, que ele fala: viva o capitalismo. Com certeza esse trouxa é pobre e acha que o capitalismo é uma maravilha, né? Valeu ao Marcelo Nunes aqui, que faz uma contribuição financeira com um super chat. A Heloísa Helena Dias Leite: acabem com o bloqueio econômico de Cuba já. E o Johnny Alex está aqui com a gente também. Paulo, você está aí? Queria que você fizesse um comentário inicial aí a respeito dessa campanha de notícias falsas contra Cuba. Boa noite. Boa noite, Vasco. Boa noite, Natália. Boa noite, companheiros e companheiras que assistem a COTV. Bom, isso aí demonstra, né? São vários aspectos aí, né? A gente vai comentar ao longo do programa. Mas primeiro, demonstra que o governo Biden, ele é um governo que vem para intensificar a intervenção imperialista nos países de terceiro mundo, né? Nesse caso, ele já vem fazendo isso em vários países e agora, né, já neste ano, nesse primeiro ano de governo, já também me parece que tem intensificado aí a ação para desestabilizar o governo cubano. Se aproveitando aí de uma situação muito grave, que é a questão da pandemia, né? Cuba sofre um bloqueio econômico criminoso, genocida, né, desde 1962, ou seja, 3 anos após a Revolução Cubana, né, ou seja, após a invasão dos Estados Unidos de 1961 ser derrotada, né, em Cuba. Então, o bloqueio desde então tem causado aí um prejuízo enorme, né? Enquanto existiu a União Soviética, existia uma ajuda econômica a Cuba por parte da União Soviética, né? Mas a partir de 1989, na verdade 1991, com o fim da União Soviética, Cuba sofre então, né, uma crise econômica permanente, porque é um país que está bloqueado pelo país mais poderoso da história da humanidade, e esse bloqueio aí envolve uma série de ações, né? Então, embora nos últimos anos Cuba tenha conseguido, né, desde nos anos 2000 para cá, tenha conseguido uma certa recuperação lenta e dentro das possibilidades dos limites econômicos de Cuba,
né? Mas a pandemia, obviamente, deve ter causado aí, eu não sei, não tenho contato diariamente com companheiros de Cuba, né? Eu estudei em Cuba em 2009 e 2010, então, naquele ano se vivia uma certa, ou seja, a situação era me parece que é um pouco melhor. Acho que a pandemia deve ter causado aí alguns prejuízos econômicos e sanitários também em Cuba, embora Cuba a situação lá esteja muito melhor que no Brasil, né? Em todos os sentidos, desde a situação econômica até a situação sanitária. Me parece, Vasco, que essa tentativa agora, essa manipulação aí me lembrou muito a ação da imprensa golpista, da imprensa imperialista contra a Venezuela em 2002, né? Quando, em 11 de abril de 2002, o presidente Hugo Chávez foi capturado, foi raptado, né? Foi tirado à força do governo, e os canais imperialistas, eles noticiavam que o Chávez havia renunciado. Inclusive os canais da direita venezuelana, os canais abertamente da direita venezuelana também denunciavam isso, ou seja, Hugo Chávez havia renunciado, os canais estatais da Venezuela tinham sido tirados do ar e a informação foi bloqueada, né? A informação verdadeira. Me parece que é o que tem ocorrido contra Cuba, né? Só para finalizar, eu olhei hoje à tarde, tentei acessar os sites de notícias estatais de Cuba, como por exemplo o Grama, né, que é o órgão oficial do Partido Comunista Cubano. O Grama estava fora do ar no Google. Tentei acessar o Juventude Rebelde, que é um periódico, jornal diário ligado à juventude do Partido Comunista Cubano. E este site também estava fora do ar. Tentei acessar a Cuba Vision, que é um canal estatal cubano, e também estava fora do ar pelo Google. Ou seja, há toda uma operação, né, de manipulação e de censura à verdade, né? Querendo fazer parecer que, bom, tudo isso que vocês já falaram e que foi mostrado aqui pelo vídeo que o Vasco apresentou, né? Ou seja, toda essa manipulação da verdade, né? Então, me parece isso. Há uma intensificação do imperialismo contra Cuba e essa intensificação desses ataques envolve a informação, né? Ou seja, os meios de informação, de comunicação ligados ao imperialismo. Valeu aqui também o Amaterasu Chan, Laguna Sunrise, De Torres, Dessa Vez Eu Consigo, que enviou o super sticker, assim como sou eu, que estão sempre aqui acompanhando a gente, contribuindo com a Causa Operária TV. Vamos exibir mais uma reportagem, dessa vez do Sistema Informativo da Televisão Cubana, também em espanhol, né? Peço perdão a quem não consegui entender muito bem, mas dá para a gente ter uma noção, né? Mesmo quem não entende espanhol, são idiomas muito parecidos, dá para a gente entender que se trata de desvendar aí, né, as mentiras que estão sendo espalhadas na imprensa. E agora, no caso desse vídeo que a gente vai exibir, um vídeo de 13 minutos, as mentiras que estão sendo difundidas nas redes sociais e internacionalmente sobre Cuba. Vamos ver. Y ayer les poníamos a su consideración algunas de las noticias falsas o fake news, como se dice ahora, que se mueven en estos días en varios medios y en las redes sociales. Hoy les propongo compartir otro grupo de ellas. Les adelanto que alguna es probable que lo muevan a la sonrisa por el ridículo en el que incurren, aún en medio de la seriedad de estos asuntos, mientras que otras realmente les van a causar pena, en tanto aluden a resortes verdaderamente muy mezquinos en busca de movilizar supuestamente a la opinión popular y sobre todo confundir a parte del público que las lee, las ve o las escucha. Vean esta primera imagen, aquí las tenemos. Última hora, viceministro del Interior cubano, general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, entrega su grado de general por estar en contra de la represión del pueblo cubano. Esta noticia de última hora fue replicada por algunos medios de derecha en el mundo que están a la caza siempre del sensacionalismo y no esconden sus posiciones en contra de nuestro gobierno. Aquí, en esta segunda imagen,
Se trata del diario ABC de España. Vean ustedes el titular. Dimite el viceministro del Interior de Cuba en desacuerdo por el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes. El medio español les decía que replica la noticia incumpliendo elementos bastante comunes y bastante frecuentes del periodismo. Sin triangular fuentes, sin contrastar la información, buscando otros puntos de vista para saber o no la veracidad, tratándose de una alta figura del gobierno cubano, en este caso de la dirección militar del país. Sin cumplir ninguno de estos ABC del periodismo que nos enseñó nuestra profesora Marta Rojas y el maestro Juan Marrero y esos queridos profesores de la Facultad de Periodismo de nuestro país, pues bueno, publica entre sus titulares que dimite el viceministro del Interior de Cuba, acompañada también por esa foto que ve ahí, donde se ve el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes, según ABC. Bueno, pues esta información fue desmentida por los medios cubanos. Aquí les tengo esta imagen. Se trata de Cuba Debate. Esta noticia es totalmente falsa que publicó ABC y de la cual se han hecho eco varios medios internacionales y anticubanos. Y para que usted vea, además, que todo puede suceder, incluso uno de los medios que se ha hecho tristemente conocido por difundir noticias falsas sobre nuestro país, me refiero a Cibercuba, también se vio obligado a desmentir la información ante lo que parece ser última hora. Gobierno de Cuba desmiente dimisión del viceministro del Interior, Jesús Manuel Burón Tabit. No tuvieron otra alternativa realmente ante el papelazo, no pudiéramos llamarlo de otra manera, en el que se vieron envueltos por no cumplir con reglas elementales del periodismo. Les propongo entonces otra imagen. Vean esta. Manny Gómez Madero. Dicen que Raúl Castro está en España, Galicia, con toda su familia. A ver, les quiero hacer una precisión. Toda información que se respete y que sea una información que comience con dicen, no es realmente una noticia, es un rumor, un chisme, una conversación de comadreja. De antemano pierde toda posibilidad de credibilidad, de mínimo de seriedad o veracidad, cuando quien informa pues inicia su supuesta noticia con esta palabra. Dicen, en fin, bueno, vean ustedes, dicen que Raúl Castro está en España, Galicia, con toda su familia, la gente de España tiene al asesino ahí metido. Ayer les comentábamos de otra noticia similar, que era también falsa, y les recordábamos el carácter, el temple y la historia personal del general de ejército, y dijimos, y mantenemos en el día de hoy, que cualquiera que sepa un poco de estas características de Raúl, no creería una noticia como esta, así de falsa. Pero agregamos más, nadie debería hacerse eco ni compartir una noticia con muy evidentes problemas gramaticales y ortográficos para alumnos de la escuela primaria. Avanzamos con una próxima imagen. Aquí está. Este usuario de Facebook asegura que el colectivo del régimen castrista asesina a un joven en La Habana a sangre fría. Reenvía, dice que se haga viral, es el llamado de Ángel Cisneros, que agrega que es la realidad que los medios de izquierda pretenden silenciar. Yo les propongo ver en realidad el video. Presten atención al acento, a la manera de hablar de las personas que protagonizan este material. Les advierto a aquellos que están con nosotros ahora que es un video que puede herir la sensibilidad de algunas personas y si están niños o adolescentes, háganselo saber, pero tratando de desmontar todas estas falsedades que se acumulan contra nuestro país, hemos decidido presentarse. Vamos a verlo. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y ahora? ¿Y tú te crees que yo no te iba a encontrar? ¿Y los chavos, brother? ¿Y los chavos? Los chavos aparezcan. Te vamos a dar 24 horas para que los chavos aparezcan. Si no, te vamos a bajar el dedo. ¿Estamos claros? Te vamos a bajar el dedo, que los chavos aparezcan. Ya te lo dijimos. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y ahora? ¿Y tú te crees que Es un video muy lamentable, verdaderamente extremadamente violento, pero no es cubano. Al parecer responde a una pugna entre pandillas o alguna situación similar, pero cualquiera solo con escuchar el acento de las personas que se ven involucradas en esta situación sabe que esa manera de hablar no se corresponde con ninguna de las regiones
del país, pero circuló en las redes. De esta manera tan burda se manipula en las redes sociales por algunas personas inescrupulosas, falta de todo pudor. Continuamos avanzando en la búsqueda de estas imágenes y estas falsas noticias. Esta persona, Gustavo Vigoa, pues dice, a darle donde les duele, a tomar Varadero y los hoteles. Así de simple. Bueno, más que una falsa noticia, pensamos nosotros, pues, este señor hace un llamado a tomar Varadero y los hoteles. Habría que preguntarse en verdad si su interés es manifestarse, pedir cambios al gobierno, como pretende justificar los actos vandálicos, varios de los que salieron a las calles este 11 de julio, o lo que realmente necesita este caballero son unas vacaciones en Varadero. El único problema es que para poder bañarnos en Varadero, o en mi querida playa de Mayabeque, o en Guanabo, o en cualquier otra de las playas de nuestro país, bueno, es que existe la COVID y las restricciones sanitarias, y para ello no hay que incitar a cometer actos vandálicos de ninguna naturaleza. Vamos ahora a la cuenta en Twitter del senador estadounidense Marco Rubio. Aquí la tenemos. Dentro de toda la incitación al odio, los llamados a la intervención militar estadounidense y la violencia que se puede encontrar en la cuenta de Rubio, también hay muchas mentiras y noticias falsas. Un ejemplo, así posteó hoy mismo Marco Rubio en Twitter. En vez de pedirle a la ONU que venga a Estados Unidos, estoy leyendo, y nos diga cuán racista es nuestro país, ¿por qué no le pide que vaya a Cuba, donde el régimen socialista malvado irrumpe en los hogares de las personas, les da una paliza y luego los arresta? Bueno, primero quizás valdría recordar en este minuto, recordarle al señor Marco Rubio que no hace falta que nadie vaya a decirle desde afuera cuán racista es Estados Unidos. Los ejemplos de George Floyd, Jacob Blake, entre otros tantos afroestadounidenses asesinados por la policía de ese país, hablan por sí mismos. Como también hablan los miembros del movimiento Black Lives Matter, que denuncian el racismo sistémico en ese país y las muchas ciudades estadounidenses estremecidas durante casi todo el 2020 por las manifestaciones en contra del racismo. No hace falta que nadie lo diga, es una triste realidad denunciada desde dentro por los propios ciudadanos norteamericanos y reconocida por los propios líderes de ese país. Pero Marco Rubio quiere que se hable de lo que él llama régimen socialista malvado, algo que tiene un aroma así a las brujas de Disney, régimen socialista malvado. Bueno, y como aquí se irrumpe en los hogares de las personas, se les da una paliza y luego se les arresta. Rubio comparte este video que se ha extendido en el día de hoy por varios de los llamados medios independientes. Les prevengo también que es un video con imágenes fuertes, pero se los comparto. Vamos a ver. No hay nada, revisaron todo. En mi casa no hay nada. Mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se lo llevaron todas las urnas rojas, acabaron con mi casa. Mira, acabaron todo, me rompieron la puerta, todo. Todo me lo rompieron. Visto así, en verdad cualquiera es capaz de solidarizarse y coincide con el senador republicano en que el gobierno cubano es malvado, cruel. Pero esta historia debe tener un porqué. Usted coincidirá conmigo que ningún ciudadano cubano está tranquilamente en la casa viendo el noticiero, una serie, una película y de pronto se aparecen las tropas especiales en su hogar. Esto parece más bien una historia de esas que también cuenta Hollywood. Otro detalle, voy a repetirles el video. El video está evidentemente editado, hay una elipsis o una disolvencia en el tiempo, un salto en el tiempo, en el espacio en el que no sabemos en verdad qué fue lo que pasó. Se ve un policía que entra y luego hay supuestamente sangre en el piso, pero no se ve qué pasó en ese intervalo de tiempo, qué pasó en la parte del video que no aparece. Vean ustedes. Aquí está la disolvencia, ¿lo vieron ahí? Continúa el video. Ajá. Aquí está, vean ustedes, las fuerzas del orden entran a la casa. Ahí está la disolvencia, entonces déjalo avanzar para ver supuestamente la sangre. Ajá. La disolvencia o la adición es un efecto que usamos mucho los periodistas o cualquiera, en los filmes, cualquiera que haga un video de 15, de una boda, en fin, cualquier video personal es un efecto. Y ahí está supuestamente la sangre de su esposo, mientras grita desesperadamente con un niño en brazos, en fin. Pues nuestro noticiero salió en busca de esclarecer este vacío
que no vemos entre un momento y otro. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Desde hace algunas horas circula por las redes sociales información falsa acerca de la presunta muerte de un ciudadano detenido tras los sucesos del domingo 11 de julio en el municipio de Cárdenas. Para esclarecer dudas, el ciudadano, con total claridad mental, comparece ante las cámaras. Dime el nombre tuyo completo, ¿cómo es? Daniel Joel Cárdenas Díaz. Daniel Joel Cárdenas Díaz. ¿Tenés identidad número? 85 08 04 09 542. Actualmente, ¿cuál es tu ocupación? Cuenta propia. ¿Qué hace? Papelería. ¿Tu dirección particular? Palma, Velázquez, de Palma y Campín. ¿Velázquez? De Palma y Campín. ¿El número de la casa? 772. 772. Las siguientes imágenes ratifican su participación en el saqueo de tiendas del Estado socialista cubano. Al ciudadano Joel Cárdenas Díaz le constan advertencias por alteración del orden, actividad económica ilícita, venta ilegal, receptación, falsificación de documentos públicos y amenaza. Nuevamente, las redes sociales se hacen eco de falsas noticias, mientras Cuba pone la verdad sobre la mesa. Desde Matanzas, Karel Ricardo Roque, Sistema Informativo. Muchas gracias a nuestro corresponsal en Matanzas. Por supuesto, la justicia se encargará de hacer su parte. A nosotros lo que nos corresponde es desmentir esa burda mentira. Estos son, amigos, algunos de los ejemplos de lo que pasa ahora mismo en las redes sociales y lo que hacen algunos medios de comunicación, de cómo se alteran literalmente las informaciones para aumentar, magnificar la realidad, crear descontento, sensibilizar la opinión de las personas con imágenes de asesinatos, sangre, de abusos, sin utilizar los elementos más elementales del periodismo moderno y contemporáneo. Mentiras enteras o a medias, pequeños hechos magnificados que buscan, claro está, provocar el estallido social, echarle leña a la hoguera de la desestabilización de nuestro país, con la que tanto sueña desde el norte e incluso algunos aquí dentro de nuestro país. Mañana, con otras emisiones, les tendremos otros ejemplos para compartir con ustedes. Bom, também saíram, né, o governo cubano denunciou, né, que, como a gente falou aqui, a própria nossa correspondente em Havana denunciou também o uso de robôs aí no Twitter por parte do governo dos Estados Unidos, né, por parte de empresas nos Estados Unidos. E alguns setores da própria imprensa internacional, né, reconhecem que notícias falsas estão saindo a rodo, né, sobre a situação em Cuba. E na imprensa brasileira a gente também vê, né, como atua, né? A gente pode ver já uma primeira notícia aí do blog do Josias de Souza no UOL, como a imprensa que se diz neutra, né, ela caracteriza, né, o governo de Cuba, ditadura cubana. A gente tem mais alguns prints aí. A gente não vê, né, a imprensa brasileira falando ditadura colombiana, embora, vamos me passando aí os prints, produção, embora na Colômbia, sim, exista. E aí é interessante o G1, né? Porque parte dos cubanos continua a apoiar o governo. Vejam só, parte dos cubanos continua a apoiar o governo. Isso significa, segundo o G1, na verdade é uma matéria da BBC, que a maior parte dos cubanos já é contra o governo. E por que apenas uma parte continua apoiando o governo diante de toda essa repressão, fome, não sei o quê, né? Por que a BBC não fala que a Constituição atual cubana, que foi aprovada, se eu não me engano, em 2016, ela foi em um plebiscito popular por 87% da população cubana. Isso daí, logicamente, a imprensa imperialista não fala. Tem aí da imprensa nacional, a Folha, Rick Martin, né, e o Luiz Fonsi
Rick Martin eu conheço, Luiz Fonsi não. Aderem à campanha pelo fim da ditadura em Cuba. Folha de São Paulo e o UOL, que pertence à Folha, chamando Cuba de ditadura. Acho que a gente tem mais um print ainda. A Folha de São Paulo, a Folha de São... Tá bom, isso daí é mais uma da Folha de São Paulo. Acho que tá bom aí, produção. A Folha de São Paulo, né, que se diz democrática, tudo, e que a esquerda gosta da Folha de São Paulo, inclusive gente dentro do PT acha que a Folha de São Paulo a produção lembra aqui que o Luiz Fonsi é o cara do Despacito. Valeu pela informação. São dois músicos pop, né? E a Folha de São Paulo acusa Cuba de ditadura. Ela não fala que a Colômbia, por exemplo, é uma ditadura, sendo que na Colômbia cerca de quase 100 pessoas morreram pela repressão da polícia nas manifestações que a Folha de São Paulo sequer noticia, manifestações gigantescas, essa sim, há quase 3 meses contra o governo da Colômbia, né? E a Folha de São Paulo é aquele veículo que a esquerda gosta tanto, né? O próprio Guilherme Boulos é colunista da Folha, vive fazendo propaganda da Folha. A Folha de São Paulo em uma campanha nojenta contra o governo cubano. Queria que a Natália comentasse um pouquinho sobre isso daí também, Natália. Tá no mudo. Sim, oi. Então, companheiros, o que eu tenho para dizer sobre as matérias, né, do Brasil é que a imprensa pequena burguesa, né, Folha, a G1, eles são todos de conglomerados capitalistas e eles vão ser, né, contra o comunismo, contra todo o projeto que a ilha vive, né? Então eles vão reforçar essa mentira que a mídia tentou produzir e não conseguiu. O fortalecimento das mídias alternativas também contribui para que a gente esteja aqui agora discutindo, né, esclarecendo isso para os outros companheiros que nos acompanham. Isso é muito bom frisar isso. O quanto é importante o fortalecimento desses canais, para que a gente tenha essa discussão, possa ilustrar isso, né? E também a coisa que, né, o que eles mais querem, né, é trazer isso para um debate político, um debate contra o Lula, né, o Lula em 2022, dizendo que o Lula apoia a ditadura cubana e esse tipo de coisa, esse termo ditadura, né, que a Folha costuma usar de maneira pejorativa então, eles já atrelam isso ao Lula, e o Lula foi bem claro, ele fala que todo mundo sabe, que a Cuba só não prospera mais do que já prospera, vamos dizer que eles já têm uma vacina, eles estão desenvolvendo outra vacina, né, com 100% de eficácia, inclusive, nos testes, na terceira fase de testes, que é a Abdala. Então, eles só não têm mais prosperidade e mais condições por conta do embargo criminoso que eles sofrem há 62 anos. Então, é isso, né? E a nossa imprensa embarca nisso e tenta passar aí para a esquerda pequena burguesa que gosta da Folha, como você mesmo disse, essa verdade que, na verdade, se a gente estuda e lê um pouco, a gente se entera de que é fake. Isso. Ô, Paulo, o Eu País também, né, que é um jornal que a esquerda adora, né, a versão brasileira do Eu País. O Eu País, ele é o principal jornal imperialista da Espanha e uma das principais características desse jornal é atacar, assim, de uma maneira muito baixa, o próprio governo cubano, a Venezuela, a Nicarágua, e O País publicou, entre muitas e muitas mentiras, né, ele publicou uma matéria assim: grupos próximos ao governo de Cuba tomam as ruas para silenciar o protesto. Isso daí é engraçado, né? Grupos próximos ao governo, não é? A gente viu aqui ontem, né, no Correspondente Internacional, várias imagens, tudo, a gente fez um programa sobre isso,
O próprio cônsul de Cuba aqui em São Paulo também participou do Conexão América Latina. A gente está publicando matérias no DCO e na própria imprensa alternativa brasileira, né, tem também matéria sobre isso, que milhares de pessoas saíram às ruas para defender o governo cubano. E aí o El País, ele fala, grupos próximos ao governo tomam as ruas para silenciar o protesto, né, que é mais um, né, a imprensa aqui no Brasil também fazendo aí a sua parte, como sempre fez contra a Venezuela, por exemplo, agora apoiando, né, totalmente com fake news assim das mais descaradas o golpe contra Cuba. Vasco. Bom, primeiro, não sei se acho que é importante colocar o seguinte: Cuba conta com uma série de inúmeras organizações civis organizadas, né? Sindicatos, centrais sindicais, organizações estudantis, o próprio Partido Comunista tem uma base muito ampla em Cuba, né? A juventude do Partido Comunista tem uma base muito ampla também, a Federação dos Estudantes Universitários, enfim, são todas organizações tradicionais do povo cubano, né? Organizações surgidas e fortalecidas. Algumas surgiram antes da Revolução, né? Mas algumas delas surgiram depois e se fortaleceram também muito com a Revolução, né? Então essas organizações sempre elas têm uma posição crítica em alguns sentidos, né? Há uma discussão muito forte em Cuba, sempre houve uma discussão sobre os rumos da Revolução, enfim, mas eles sempre apoiaram a Revolução Cubana, né? Se vocês, os que estão em casa e quiserem conferir, coloquem na internet aí as imagens dos desfiles de 1º de maio em Cuba, por exemplo, ou dos desfiles de 1º de janeiro, ou dos desfiles de 26 de julho, que são as 3 principais datas de comemoração em Cuba, para vocês verem quantas pessoas saem às ruas em apoio ao governo cubano, né? Então sempre foi assim. Então há de fato um apoio muito grande da população ao governo cubano, né? Ao socialismo cubano, em que pese haja também uma discussão sobre os limites, os defeitos, enfim, né? Essa imagem de que o governo cubano, de que exista em Cuba uma unanimidade burra, digamos assim, um apoio acrítico ao governo, não é verdade. Há uma grande discussão em Cuba sobre os rumos da Revolução e o Vasco citou aqui em relação à Constituição, né? Agora a imprensa imperialista sempre quis criar aí uma imagem de dissidentes. A gente lembra, por exemplo, do caso da Joanny Sanchez, né? Que é uma blogueira que se dizia aí perseguida em Cuba. Aqui tem algumas imagens aí, a produção pode botar, por exemplo, provavelmente do 1º de maio, né? Provavelmente eu tive a oportunidade de participar de um desfile do 1º de maio em Cuba, isso aí em Havana, né? Você veja em Havana, por exemplo, em 2009, o ano que eu estive lá, tinha quase 2 milhões de pessoas nas ruas, né? E Havana nem tem 2 milhões, você tinha pessoas assim que iam de fora para participar do desfile, né? Uma coisa gigantesca, né? Gigantesca. Então a imprensa brasileira tenta criar, sempre a imperialista em geral, né? Aquela Joanny Sanchez, quando veio para o Brasil aqui há uns anos atrás, foi tratada como se fosse a grande perseguida do governo cubano, né? E, no entanto, ela vive em Havana, vive livre, nunca foi presa, né? Então, como se houvesse assim, uma grande dissidência em Cuba. Agora, me parece que eles conseguiram criar alguns grupos, né? Movidos, obviamente, pela crise, mas é óbvio que a imensa maioria do povo cubano apoia o governo. E o presidente, o Díaz-Canel, né? Miguel Díaz-Canel, me parece que teve uma postura muito boa, porque ele chamou, né, ele convocou o povo de Cuba a ir para as ruas para já acabar com esses atos de saque, de pilhagem e atos que visam aí a criar, né, um clima para invasão de Cuba, um clima para derrubada do governo, né? Mas assim, para encerrar, acho que tem que ficar bem claro o seguinte: o governo cubano não vai ser derrubado por essa meia dúzia de manifestantes aí, né? Isso está bastante claro, né?
existe um apoio popular muito grande. Então, me parece que a, a estratégia deles é ou aumentar, né, o grupo de apoiadores desses protestos aí, ou se não criar pelo menos uma série de fake news aí para tentar justificar talvez uma invasão a Cuba. Mas eu não acredito que nesse momento haja um contexto para isso, né? Haja visto que a população cubana, como eu falei, apoia majoritariamente. Aqui nós temos a imagem do quartel Moncada, em Santiago de Cuba, que hoje é uma cidade, é um instituto, né, escolar, mas foi o quartel que foi assaltado em 26 de julho de 53 por Fidel Castro e outros grupos aí desse movimento que depois foi denominado 26 de julho, né? Então, me parece isso, né, que a tentativa é essa, mas eu não acredito que nesse momento haja um clima para isso, né, e eu acredito que nos próximos dias esses protestos já estarão controlados, seja pela uma ação do governo, ou seja pela própria ação dos cubanos, que devem intensificar a presença nas ruas, né, os cubanos que apoiam o governo, né, devem intensificar e terminar com esses protestos aí. Resta identificar, Vasco e Natália e companheiros, resta identificar quem são as pessoas que estão recebendo dinheiro dos Estados Unidos para financiar esses protestos, porque obviamente elas existem, essas pessoas existem, a própria embaixada dos Estados Unidos, né, em Havana, ela distribui esse dinheiro, né? Então, há toda uma ação organizada para isso. Então, acho que nos próximos dias o governo deve identificar isso, deve prender as pessoas ligadas diretamente ao governo americano, e a situação deve ser controlada, né? A imprensa brasileira vai seguir o que ela sempre fez, né? Servir de papagaio para a imprensa imperialista, como é o País, enfim, ou como a CNN, ou como a Fox, enfim, esses meios de comunicação da burguesia imperialista, né? A imprensa brasileira sempre atuou dessa forma. E tentando aí vincular o Lula, né, a esse protesto supostamente popular em Cuba, mas me parece que a postura do Lula foi correta. A postura do Lula e do PT foi correta. E só destacar aqui para finalizar, para a surpresa de 0 pessoas, o PSTU está aí apoiando, né, esses protestos em Cuba, que na verdade não passam de uma tentativa de golpe, né? Isso. A posição tá engatilhada aí uma imagem outra, né, de uma outra matéria do El País, esse jornal do imperialismo espanhol, né, fala que Cuba precisa de democracia. O El País, é sempre bom a gente lembrar, a sua edição em espanhol, quando Hugo Chávez, né, ex-presidente da Venezuela, estava internado com câncer, o El País publicou na sua edição impressa, na capa, uma suposta foto do Hugo Chávez morto na cama do hospital. Uma foto falsa. O País publicou isso daí na capa do seu jornal impresso. Teve logo em seguida que recolher das bancas de jornal essa edição aí, porque não colou com ninguém. Na época, lógico, já existia internet, já existia as redes sociais, todo mundo denunciou. Esse aí é esse jornal que fala que Cuba é uma ditadura, que precisa de democracia, é um jornal mentiroso, né? Deixa eu agradecer aqui a Amanda Lima, que se tornou membro da Causa Operária TV. Muito obrigada, companheira. É muito importante que tenhamos novos membros aqui no nosso canal para ajudarem a Causa Operária TV a ter mais conteúdo, mais programas, né? Ela que é de Caxias do Sul, companheira do PCO aí de Caxias do Sul. Como lembra aqui o nosso companheiro Paulo Amaro, que também é de Caxias. O Eustáquio Castro está aqui com a gente também. Pseudônimo Comum com a gente. Paloma Ariston, valeu. AutoCAD Mais também. Osmar José Rigotti, valeu pelos comentários.
Tem um Gabriel Real que não sabe o que tá falando aqui. Fala que os Castro ainda moram nas suas mansões de Miramar. Isso daí teve antigamente, se eu não me engano, era a revista Time ou era a Fortune que publicou, né, supostamente sobre a fortuna do Fidel Castro, do Raul Castro. Né? Nem tem como uma burocracia estatal ser rica dessa maneira em Cuba. Né? Na União Soviética era assim, na época do Stalin, tudo mais, da burocracia soviética. Agora, em Cuba, realmente não tem como acontecer isso. Acriano Meneghelo, Felipe Rosendo também estão aqui com a gente. E o Igor Teodoro, valeu aqui que acabou de comentar. Eu queria agradecer aí a participação da Natália e também do Paulo, né? Valeu aí. A produção tem aí a manchete do El País com uma foto falsa, uma foto supostamente do Chaves morto no hospital, né? Esse daí é o El País. Bom, queria agradecer a todo mundo que acompanhou o nosso programa, queria agradecer a Natália e ao Paulo também pela participação. Muito obrigado, companheiros, bem legal aí estar com vocês. Espero que a gente possa fazer programa na próxima sexta-feira também. Valeu, então. Obrigado, boa noite aí, Natália. Boa noite, Paulo. Boa noite, gente. Valeu. Valeu, companheiros. Boa noite. Valeu, pessoal. Até a próxima sexta.